A gente começa então trazendo para você o nosso já tradicional resumo do que aconteceu ao longo do dia na CPI da Covid. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu se retirar da CPI. A decisão ocorreu durante questionamentos que estavam sendo feitos pelo senador Eduardo Girão. Witzel teve a prerrogativa de deixar a comissão, pois estava blindado por uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. O ministro garantiu ao ex-governador a possibilidade de não comparecer ao depoimento e, caso comparecesse, ele poderia ficar em silêncio e não firmar compromisso de dizer a verdade. Eu queria lhe perguntar o seguinte: essa frase, ela não é minha. Essa frase é uma frase que virou um mantra hoje no país com relação ao desvio em pandemia. Desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. O governo federal comprou 17 mil respiradores. Quem é bom de matemática, me ajude a fazer o cálculo aí. Segundo o ex-secretário Elcio, que esteve aqui nessa comissão, comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do estado, E o interessante é o seguinte: o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor, Senador Girão. Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus, número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito a silêncio, a não assumir compromisso de falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Minutos mais cedo, Witzel já havia sido questionado pelo senador Jorginho Melo. Eu fico me perguntando se o que pensam aqueles que o senhor, como juiz, condenou. Eu acho que o senhor foi uma negação para o Estado do Rio de Janeiro, para a política brasileira. O senhor foi uma negação para o judiciário e, para não dizer, uma vergonha. O senhor é um juiz federal. Eu vi um depoimento seu emocionado, dizendo que não sairia da magistratura para fazer coisas erradas. E o senhor envergonhou a justiça brasileira. O senhor pode ter certeza disso, tá? O senhor está aqui dizendo que é um santo, mas eu fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta para condenar. O que essas pessoas estão pensando hoje do senhor? O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte: o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi cassado. Se o senhor permitir... Leviana é o senhor que foi cassado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor que está bancando o mocinho aqui, o santo. Exatamente. Cheio de picaretagem que o senor fez lá no Rio de Janeiro. Exatamente, já está tudo transitado de julgado. Por isso que foi cassado por unanimidade. Isso, um tribunal parcial. Nós vamos chegar lá. Eu não quero saber a sua resposta. Tá bom. Mas eu tenho o direito de falar. Fala! Antes dos questionamentos da oposição, Witzel aproveitou a CPI para atacar Jair Bolsonaro e declarou que o presidente deixou os estados à mercê da desgraça. Alvo de impeachment e réu por corrupção e lavagem de dinheiro, ele se diz vítima de linchamento moral. Ele solicitou uma reunião secreta com membros da CPI e disse que existe uma tentativa de transformar os estados em culpados pela crise. Então, o que precisa ser investigado não são os ministros pelo Tribunal de Justiça, em hipótese alguma.
E aí eu aceito, sim, o pedido de uma reunião reservada com os membros da CPI, porque são eles que estão legalmente, constitucionalmente, aí, senador Omar, me perdoe, mas não pode participar de uma reunião sob segredo de justiça quem não é membro da CPI e quem não pode votar como juiz que a Constituição assim outorga. Então, nesta reunião, eu faço questão de apresentar elementos para iniciar uma investigação contra pessoas que estão desvirtuando a atuação funcional e nós vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador, quem está patrocinando essa narrativa criminosa que o resultado é um só, 490 mil mortes no nosso país. Wilson Witzel foi acusado pelo Ministério Público de liderar uma organização criminosa para desviar recursos públicos. Ao detalhar o processo, o ex-governador destacou que o impeachment foi financiado por organizações sociais da saúde. Essas OS constam da medida cautelar 35 e, incrivelmente, após a minha cassação, e eu quero deixar claro aqui que eu fiz uma auditoria em todas as OS em 2019, um ano de auditoria, e o meu objetivo era intervir nas OS e tomar as providências para moralizar as OS no Rio de Janeiro, porque a maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde. Como é que um governador pode ser cassado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso, aquilo, senhores? Porque por trás do meu impeachment estão aqueles que se aliaram a esse discurso de perseguição aos governadores, e eu só fui o primeiro. Como era esperado, Wilson Witzel fez menção ao caso Marielle Franco. Ao atacar novamente Jair Bolsonaro, o ex-governador afirmou que desde o crime contra a vereadora começou a enfrentar um calvário. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? Wilson Witzel repetiu a narrativa de que perdeu o cargo por causa de perseguição política. O ex-governador mencionou as milícias que agem no Rio de Janeiro para dizer que teme pela própria vida. Tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso, eu corro risco de vida e a minha família. Por isso que eu, inclusive, já disse que era minha intenção me retirar do país para que eu pudesse preservar a integridade física, minha e da minha família. Wilson Witzel citou o empresário Edson Torres, que delatou a corrupção na saúde do Rio envolvendo o ex-secretário Edmar Santos. O advogado do ex-governador pediu a retirada de deputados da sala da CPI, mas a solicitação foi negada. Senadores então questionaram se o depoente se sentia intimidado. Ele respondeu que não. Em meio ao clima tenso, o relator Renan Calheiros e Wilson Witzel bateram boca com Flávio Bolsonaro. Eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Quanto carinho. Eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns. Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Estou pedindo isso para o senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Depois da discussão, Renan Calheiros perguntou se Wilson Witzel gostaria de continuar depondo de forma restrita. O ex-governador preferiu seguir prestando esclarecimentos na sala principal da CPI.
Vamos à análise, então, aqui dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, em Brasília, que nos diz, Zé, dessa passagem hoje do ex-governador Wilson Witzel pela CPI. Boa noite para você, Zé. As excelências estão alteradas, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Um abraço especial a Augusto Nunes, que está em trânsito, e ao Fiuza. Esperamos encontrá-los aqui amanhã. Olha, Vitor, a CPI está cada vez mais tensa. A política tomou conta do plenário. O ex-governador Wilson Witzel, cassado, ficou cada vez mais enrolado nesse depoimento e fez um desabafo. E olha, ele foi atrás exatamente deste palco político que se transformou a CPI da pandemia, que na verdade agora é CPI da cloroquina. Então ele foi atrás desse palco e lá encontrou esse aconchego do relator, o senador Renan Calheiros, e do presidente, né? E no bolso dele, um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, garantindo a ele a não participação na CPI, veja bem, garantindo a não participação e garantindo também que ele poderia ficar em silêncio. Com esse grande passaporte no bolso, ele foi exatamente para fazer esse desabafo e atacar o presidente Jair Bolsonaro. Houve ali no plenário considerações ao presidente da CPI para não aceitar um depoimento nestes termos. Não se pode tomar um depoimento de um ex-governador que recebeu dinheiro público se não vale para nada, ele não fez juramento. Tudo que ele falou ali não vale nada, ele não fez o juramento. E a ministra Rosa Weber garantiu que ele não fizesse exatamente esse juramento em plenário da CPI. Então foi um desabafo do ex-governador e ele foi ali dizer que é santo. Não é santo nada, ninguém caça um governador assim. O Wilson Witzel, ele já saiu da área jurídica, porque ele nunca esteve na área política. Só ganhou porque se pendurou no presidente Jair Bolsonaro, na família do presidente Jair Bolsonaro e chegou ao governo do estado do Rio de Janeiro. Fico imaginando o estado do Rio de Janeiro, né, que apostou tanto agora, nós vamos eleger alguém que não é da política, que não tem esses vícios, que não é igual ao Sérgio Cabral e que não vai fazer absolutamente nada de legal. E em seguida vem exatamente esta decepção. Tudo bem, mas ele não pode trazer para Brasília esses problemas pessoais dele e legais dele no Rio de Janeiro e desembocar exatamente na CPI. Quando eu digo que a comissão parlamentar se transformou num plenário, é porque lá estão grupos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro e eu diria até o epicentro da oposição ao governo aqui em Brasília está no plenário, exatamente no plenário da CPI da pandemia. Se faz discurso, não se investiga, se faz discurso contra o presidente e usa as mortes terríveis, trágicas da pandemia para atacar o presidente, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema internacional, um problema mundial e que deixou o mundo de joelhos. Não foi o presidente que matou ou mandou matar. E está fazendo a sua luta, está comprando vacinas, enviou recursos para os estados e municípios e tratou quem precisava de cuidados médicos, porque mandou insumos, aumentou as UTIs, colocou respiradores em todos os hospitais. Então, é esta a verdade que a CPI não quer ver. E em vez de investigar, em vez de questionar o ex-governador onde foi parar o dinheiro enviado para o Rio de Janeiro, aí o relator e o presidente decidiram serem amáveis e ficarem do lado do ex-governador Wilson Witzel. Esses bate-bocas aí do senador Flávio Bolsonaro é, na verdade, uma inconformidade com esta situação. Não foi para isso que esse instrumento poderosíssimo para o parlamento e da minoria, que é a CPI, foi colocado na Constituição, né? Então, na verdade, isto não foi um depoimento, porque não houve o juramento tradicional e ele estava com habeas corpus, tanto é assim que a hora que ele quis, ele saiu. Veja que ridículo. Os presidentes da CPI, presidente e vice-presidente da CPI, permitiram que alguém fizesse o Senado de bobo. Foi lá, fez o discurso que quis e depois, tchau, me dá meu chapéu, vamos embora. Isso é impensável. Eu nunca vi
um uso tão descarado político de uma comissão parlamentar de inquérito. Olha, Vitor, uma instituição que é levada a sério por aqui, até agora, viu? Ana Paula Henkel, e você, Ana, acompanhou o depoimento de hoje, o que achou aí das declarações do ex-governador Wilson Witzel? Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, nosso mestre Augusto Nunes também, um beijo ao Augusto e ao Fiuza, e boa noite para você aí nos assistindo e nos ouvindo. Hoje nós voltei aos tempos de dupla, né? Eu e o Zé e o nosso Bernardinho aí nos bastidores e mais você, Vitor. Olha, Vitor, hoje, se alguém tinha alguma dúvida da real palhaçada, do real circo que é essa CPI, hoje, se alguém tinha alguma dúvida, o que é muito difícil, essa dúvida, ela morreu hoje, né? Eu lamento profundamente o tempo que nós perdemos aí, né, por ossos do nosso ofício. A gente tem que sentar, tem que ver, tem que assistir, tem que apurar o que eles falam também. E hoje foi muito difícil, Vitor. O Zé tocou num ponto muito importante. Como que deixaram o governador Witzel usar essa sessão da CPI de hoje para fazer palco do que ele queria falar, das narrativas de falácias que ele queria empurrar, e quando ele foi ali apertado, principalmente pelo senador Eduardo Girão, em relação a que a população quer saber. O que aconteceu com os respiradores, o que aconteceu com as verbas federais que foram passadas para governadores, para os municípios, aí ele simplesmente deixou o palco. Primeiro, eu anotei algumas coisas aqui, Vitor, mas hoje foi um quadro, essa CPI hoje foi um quadro de Salvador Dalí, foi absolutamente irreal. Discutir assassinato da vereadora Marielle Franco aí numa CPI que não tem absolutamente nada a ver com isso, um governador aí que sofreu um processo de impeachment que foi cassado por unanimidade, chamou inclusive, como é que foi, um tribunal de exceção, ele disse que foi um tribunal de exceção o que ele viveu ali dentro do processo de impeachment, né? Dando lição de moral, um governador aí cassado por unanimidade, dando lição de moral, usando o nosso dinheiro, o nosso tempo para dar lição de moral, e aí apoiado pelo campeão de inquéritos, né, o senador campeão de inquéritos, Renan Calheiros. O senador Girão foi muito enfático, apesar eu acho que quando você deixa aí a arena como o Witzel deixou, não quis responder, principalmente quando o senador Girão apertou ali, né, perguntou dos 17 mil respiradores para o estado do Rio de Janeiro, os superfaturados. Ele simplesmente aí deixou o palco. Ele culpou Paulo Guedes, Vitor, ele culpou a imprensa, ele chamou Renan Calheiros de Renanzinho. Fui anotando aqui, como nós mostramos, né? Disse que o impeachment foi financiado por alguém. Fala na terceira pessoa, isso foi um ponto ali, um detalhe que me chamou bastante atenção também. E esse discurso de que essa CPI, que ali agora vai acontecer uma perseguição aos governadores, isso é balela, Vitor. Isso aí é balela porque nós queremos saber o que aconteceu com a verba do governo federal, e ela foi para governadores e prefeitos. Então, é ali que nós queremos saber o que aconteceu. Agora, o que a gente precisa sempre deixar aqui registrado, e eu vou falar agora, foram os nomes dos 6 senadores que votaram contra o requerimento para chamar o Gabas aí, diretor do consórcio do Nordeste, para explicar o que aconteceu com 300 respiradores que nunca apareceram, que custaram aí 48 milhões de reais. 6 senadores votaram contra, né, esse requerimento de chamar o Gabas, e no momento ali o microfone até estava aberto, o Renan Calheiros meio num pânico para reunir os senadores do Nordeste para blindar o Carlos Gabas. Então, vamos lá. Os 6 senadores que votaram contra o requerimento, que não querem transparência nessa CPI, que não querem mostrar o que aconteceu com o dinheiro federal para os governos estaduais, Humberto Costa,
Rogério Carvalho, Jader Barbalho, Vitor, Zé, Jader Barbalho, que é suplente, não apareceu aí em momento algum, tem filho como governador, apareceu para votar hoje contra o requerimento de chamar o Gabas nessa CPI. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e o Otto Alencar. Marquem bem esses nomes aí, porque a gente tem que começar a cobrar na urna, a gente tem que começar a expurgar esse tipo de político da vida política do Brasil. E ainda sobre o Wilson Witzel, uma última informação. Nesta quarta-feira, no mesmo dia em que foi ouvido na CPI, o ex-governador se tornou réu. A Justiça Federal aceitou, nesta quarta-feira, denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador, Wilson Witzel, e outras 11 pessoas acusadas de integrarem uma quadrilha que teria praticado vários crimes contra o estado do Rio de Janeiro. Ao receber a denúncia, a juíza federal Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal, tornou réus o ex-governador, a esposa dele, Helena Witzel, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, e outros nomes acusados pelo MPF de integrar uma organização criminosa que praticava corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.